O Evangelho dos Hebreus é um dos muitos textos que foram escritos durante os primeiros séculos do cristianismo, mas que não foram incluídos no cânone oficial da Bíblia. Embora sua origem exata seja desconhecida, acredita-se que esse texto apócrifo tenha sido escrito em aramaico ou hebraico, possivelmente na região da Síria, no final do século I ou início do século II. Este evangelho foi mencionado por muitos dos primeiros pais da Igreja, como Orígenes, Eusébio e Jerônimo, que o consideravam como um texto importante para os primeiros cristãos, particularmente para os judeus convertidos ao cristianismo, mas ele acabou sendo deixado de lado por muitas igrejas depois que o cânone da Bíblia foi estabelecido no século IV. O Evangelho dos Hebreus começa com o batismo de Jesus por João Batista. Em seguida, há uma narrativa da vida e dos ensinamentos de Jesus que incluem muitos dos eventos e parábolas que encontramos nos evangelhos canônicos. No entanto, o Evangelho dos Hebreus também apresenta algumas diferenças significativas em relação aos evangelhos canônicos. Em particular, o Evangelho enfatiza a importância do judaísmo e da observância da lei mosaica. Você está no canal Éfesos, considere se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre novos vídeos, lembrando que temos playlists completas, com todos os livros do Antigo e Novo Testamento, além de uma playlist contendo vários livros apócrifos. Capítulo 1. Estas são as gerações de Yeshua, o filho de David, o filho de Avraham. A Avraham nasceu Yitzhak, a Yitzhak nasceu Yaakov, a Yaakov nasceram Yehudá e seus irmãos. A Yehudá nasceram, de Tamar, Péredes e Zerac, a Péredes nasceu Etzron, a Etzron nasceu Ram. A Ram nasceu Aminadav, a Aminadav nasceu Natson, a Natson nasceu Salmão, a Salmão nasceu, de Raabe, Boaz, a Boaz nasceu, de Ruth, Oved, a Oved nasceu Ishai, e a Ishai nasceu o rei David. A David nasceu Shlomó, daqui fora mulher de Uria, a Shlomó nasceu Reiava, a Reiava nasceu Aviá, a Aviá nasceu Asa, a Asa nasceu Iorafat, a Iorafat nasceu Iorão. A Iorão nasceu Uziarro, a Uziarro nasceu Iotã, a Iotã nasceu Acais. A Acais nasceu Esquiarro, a Esquiarro nasceu Manaxé, a Manaxé nasceu Amon, a Amon nasceu Ioshiarro, a Ioshiarro nasceram Iraniá e seus irmãos, no tempo da deportação para Bavel. Depois da deportação para Bavel nasceu a Iraniá, Shaltiel, a Shaltiel nasceu Zrubavel, a Zrubavel nasceu Aviúd, a Aviúd nasceu Eliaquim, a Eliaquim nasceu Azur, a Azur nasceu Tsadok, a Tsadok nasceu Amon. A Amon nasceu Elihud, a Elihud nasceu Elazar, a Elazar nasceu Matã, a Matã nasceu Yaakov, e a Yaakov nasceu Yosef, pai de Miriam, da qual nasceu Yeshua, que é chamado Hamashiach. De modo que todas as gerações, desde Avraham até David, são 14 gerações, e desde David até a deportação para Bavel, 14 gerações, e desde a deportação para Bavel até o Mashiach, 14 gerações. Ora, o nascimento de Yeshua HaMashiach foi assim, estando Miriam, sua mãe, desposada com Yosef, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido da Ruach Kodesh. E como Yosef, seu esposo, era um homem justo, não desejando entregá-la para ser morta, nem querendo relatá-la, o único desejo de seu coração era deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Eterno, dizendo: Yosef, filho de David, não temas receber a Miriam, tua mulher, pois aquele que dela nascerá é da Ruach Kodesh, pois pela Ruach Kodesh ela concebeu. E eis que ela dará à luz um filho, e tu o chamarás Yeshua, porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Eterno pelo profeta Yeshayahu, dizendo: Eis que Alma conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Imanuel. E Yosef, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Eterno lhe ordenara, e a recebeu por sua mulher. E não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Yeshua.
Capítulo 2. Tendo, pois, nascido Yeshua em Betlehem, cidade de Judá, nos dias do rei Herode, eis que vieram do Oriente a Jerusalém alguns prosélitos. E diziam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herode, ouvindo isso, encheu-se de raiva, e com ele toda a Jerusalém, e reunindo todos os principais Cohanim e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Mashiach. Responderam-lhe eles: em Betlehem, Judá, pois assim foi dito pela boca, mas tu, Betlehem, Efratá, não deves ser pouco estimada dentre os milhares de Judá, pois de ti sairá a mim, aquele que reinará sobre o meu povo, Israel. Então Herodes chamou secretamente os prosélitos, e deles questionou diligentemente a respeito do tempo da estrela que lhes aparecera. E enviando-os a Betlehem, disse-lhes: ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, informai-me, para que também eu vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente ia diante dos olhos deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, alegraram-se com grande e excedente felicidade. E quando José olhou com seus olhos, ele viu uma multidão de peregrinos que vinham juntos para a caverna, e ele disse: eu me levantarei e os encontrarei. E quando José havia saído, ele disse a Shimon: parece-me que os que vêm são adivinhadores, pois eis que a cada momento olham para o céu e confabulam uns para com os outros. Mas eles parecem ser estrangeiros, pois sua aparência difere da nossa, pois suas vestes são ricas e sua aparência bem escura, eles têm coberturas em suas cabeças e suas roupas parecem de seda, e eles têm divisórias em suas pernas. E eles pararam e estão me olhando, e eis que eles pararam e estão me olhando, e eis que eles se colocaram novamente em movimento e se aproximam daqui. E entrando na casa, encontram o menino com Miriam sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, olíbano e mirra. E sucedeu que eles estavam profundamente adormecidos, e eis que um anjo apareceu a eles dizendo: cuidai para não retornardes a Jerusalém e a Herode. E eles foram, e regressaram à sua própria terra por outro caminho. E havendo eles se retirado, eis que o anjo do Eterno apareceu a José em sonho dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para dentro do Egito e ali fica. Ali ficarás até que eu retorne a ti, porque Herode há de procurar o menino para o matar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para dentro do Egito. E lá ficou até a morte de Herode, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Eterno, pelo profeta que disse: do Egito chamei o meu filho. Então Herode, vendo que fora iludido pelos prosélitos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, que havia em Betlehem e em todos os seus arredores, segundo o tempo apontado que ouvira dos prosélitos. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta Irmeiarro, que disse: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque eles já não existem. Mas tendo morrido Herode, eis que o anjo do Eterno apareceu em sonho a José no Egito dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para dentro da terra de Israel, porque já morreram os que queriam a alma do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e veio para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava em Judá, em lugar de seu pai Herode, temeu ir para lá, e tendo sido avisado em sonho, foi para a terra de Galil. E veio e habitou na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: ele será chamado Natseret. E o seu povo, todos os anos ia a Jerusalém para a celebração da festa dos pães ázimos, do Pessac. E quando ele tinha 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa, e terminados os dias da festa regressaram.
porém o menino Yeshua ficou em Jerusalém, apesar de não o saberem seus parentes. Pois eles pensaram que estivesse entre os companheiros de viagem. Após andarem o caminho de um dia, o procuravam entre os companheiros, e entre os parentes e entre os conhecidos, e não o achando, voltaram a Jerusalém e o procuraram. E passados 3 dias, o acharam no Beit Hamidash, sentado no meio dos rabinos, ouvindo-os, e interrogando-os. Certo dia estavam os rabinos a debater assuntos de danos civis, e ele começou a proferir halahot perante eles. Então um deles disse a ele: não ouviste que todo aquele que fala halahá na presença de seu mestre é passível de morte? Ele disse ao sábio: quem é o mestre e quem é o Talmid? E qual dos dois é mais sábio, Moshe ou Itró? Acaso não era Moshe o pai dos profetas e o chefe dos sábios? Além disso, a Torá testemunha acerca dele, e não se levantou desde então em Israel um profeta como Moshe. Todavia Itró era um estrangeiro, e ainda assim ele ditou a Moshe a conduta correta, conforme o dito, e aponta sobre eles juízes de milhares e juízes de centenas. Mas se tu portanto disseres que Itró era maior que Moshe, então haverá limite para a sua grandeza? E todos os que o ouviam se admiravam da sua sabedoria e das suas palavras. E quando os seus parentes o viram, ficaram maravilhados, e disse-lhe sua mãe: meu filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu preocupados te procurávamos. E respondeu-lhes ele: por que me procuráveis? Não sabíeis que me era necessário estar na casa de meu pai? Eles, porém, não entenderam as palavras que lhes dissera. Então, descendo com eles, foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração. E crescia Yeshua em sua estatura, e em sua sabedoria, e em graça diante de Elohim e dos homens. Capítulo 3. E sucedeu que nos dias de Herod, rei de Judá, quando Caifás era o Cohen Gadol, que veio um de nome Yohanã, e imergia com imersão de Tchuvá no rio Yarden. Era dito dele que era da linhagem de Aroã Racoam, um filho de Zacaria e Elisheva, e todos iam até ele. E ele clamava no deserto de Jehudá dizendo: fazei tchuvá em vossas vidas, porque é oferecido vir o reino dos céus. Porque este é aquele de quem Yeshayahu falou, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Eterno, endireitai no deserto um caminho para o nosso Elohim. E sucedeu que Yohanã estava emergindo, e foram até ele Prushim e foram imergidos, e pessoas de toda Jerusalém. Ora, Yohanã usava uma veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de sua cintura, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E eram por ele imergidos no Yarden, confessando os seus pecados. Mas, vendo ele muitos dos Prushim e dos Tzeduquim que vinham para a sua imersão, disse-lhes: geração de víboras, quem vos informou para fugirdes da ira vindoura? Produzi, pois, frutos, isto é, gere resultados dignos de tchuvá. E não queirais dizer dentre vós mesmos, porque Avraham é nosso pai. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Elohim tem poder para suscitar filhos a Avraham. Mas já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eis que eu vos imerjo em água para tchuvá, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe sandálias, ele vos imergirá com o fogo da Ruá Kodesh. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo que nunca se apaga. E sucedeu que veio certo homem de nome Yeshua, de cerca de 30 anos, o qual nos escolheu. E eis que a mãe de nosso Senhor e seus irmãos disseram a ele: Yohanã imersor, imerge para a remissão dos pecados, iremos e seremos imergidos por ele. Mas ele disse a eles: que pecado cometi para que vai seja imergido por ele?
Acaso estas palavras que proferi são pecado de ignorância? Quando o povo era imergido, então veio também Yeshua e foi imergido por Yohanã. E quando o Senhor ascendeu da água, os céus se lhe abriram, e ele viu toda a fonte da Ruach HaKodesh na forma de pomba, que desceu e repousou sobre ele, e disse a ele: Meu filho, em todos os profetas eu esperava por ti, para que tu viesses e eu repousasse sobre ti. Pois tu és o meu repouso, e tu és o meu primogênito, que reina para sempre. Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado. E novamente, hoje te gerei. E imediatamente uma grande luz vinda da água brilhou ao redor do lugar. Quando Yohanã a viu, ele disse a ele: Quem és, Senhor? E novamente uma voz dos céus ressoou a ele: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. E Yohanã se prostrou perante ele e disse: Rogo-te, Senhor, que me imirjas, mas ele o impediu e disse: Aceite agora, porque assim nos convém que tudo seja cumprido. Capítulo 4. Então foi conduzido Yeshua pela Ruach HaKodesh ao deserto, para ser tentado por Rassatã, conforme ele nos disse: Assim minha mãe, a Ruach HaKodesh, me tomou por um de meus fios de cabelo, e me carregou até o grande monte Tabor. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: Se tu és o filho de Elohim, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Yeshua lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Eterno viverá o homem. Então Rassatã o levou a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do Beit Hamikdash, e disse-lhe: Se tu és o filho de Elohim, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te susterão sobre as palmas de suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé contra uma pedra. E Yeshua respondeu e disse: Também está escrito: Não tentarás o Eterno, teu Elohim. Novamente o acusador o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Yeshua: Vai-te, Satã, porque está escrito: Ao Eterno teu Elohim adorarás, e só a ele servirás. Então Rassatã o deixou, e eis que se aproximaram os anjos e o serviram. E tendo ouvido Yeshua que Yohanã fora aprisionado, foi para Galil, e deixando Nazaré, saiu e foi habitar em Carfanaum, cidade litorânea, nas fronteiras de Zivulum e Naftali. Para que se cumprisse o que fora dito pela boca do profeta Yeshayahu, que disse: A terra de Zivulum e a terra de Naftali, o caminho do lago, além do Iarden, Galil dos Goim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, aos que habitavam na região da sombra da morte, sobre estes uma luz brilhou. Desde então começou Yeshua a clamar dizendo: Fazei chuvá em arrependimento, porque é oferecido o reino dos céus. E Yeshua, andando ao longo do lago de Galil, viu dois irmãos, Shimon, chamado Quifá, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao lago, porque eram pescadores. Disse-lhes: Sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Yaakov ben Zavdai, e seu irmão Yohanã, no barco com seu pai Zavdai, consertando as redes, e os chamou. Estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Yeshua toda Galil, ensinando em suas sinagogas, anunciando as boas novas do reino, e curando toda a sorte de doença e dor, entre o povo. Assim a sua fama correu por todo o povo, e trouxeram-lhe todos os que tinham qualquer enfermidade física, acometidos de várias doenças e tormentos, tanto os epiléticos quanto os paralíticos, e ele os curou. De modo que o seguiam grandes multidões de Galil, das 10 cidades, de Jerusalém, de Yehudá,
e de além do Iarden. Capítulo 5. E Yeshua, pois, vendo as multidões, subiu um monte, e tendo-se sentado, aproximaram-se os seus talmidim. E ele abriu sua boca e os ensinou dizendo: Benditos os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Benditos os que choram, porque eles serão consolados. Benditos os mansos, porque eles herdarão a terra. Benditos os que têm fome e sede de tzedaká, porque eles serão fartos. Benditos os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Benditos os puros de coração, porque eles verão a Elohim. Benditos os que fazem shalom, porque eles serão chamados filhos de Elohim. Benditos os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Benditos sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a recompensa de vocês nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que compram uma lâmpada a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos filhos dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Não penseis que vim abolir a Torá ou os profetas, não vim para abolir, mas para torná-los plenos. Amém, porque vos digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da Torá um só iudo ou um só traço, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar uma destas mitzvot, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus, aquele porém, que as cumprir e ensinar será chamado maior no reino dos céus. Pois eu vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos professores da Torá e Prushim, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu vos digo ainda que todo aquele que se enfurecer contra seu irmão, será réu de juízo, e quem disser a seu irmão, eu cuspo em você, será réu diante do conselho da sinagoga, e quem lhe disser, você é um covarde, será réu do fogo do Guirrinon. E qualquer que entristecer o espírito do seu irmão é culpado de um dos maiores pecados. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. E nunca te contentes até que possas olhar para o teu irmão com amor. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda, e sejas lançado na prisão. Amém, e eu te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último shekel. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu vos digo ainda, que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que pereça um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no Guirrinon. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te é melhor que pereça um dos teus membros, do que vá todo o teu corpo para o Guirrinon. Também foi dito acerca daquele que deseja repudiar sua mulher, que ele deveria escrever-lhe uma carta de divórcio, e entregá-la a ela e a despedi-la de sua casa. Eu vos digo ainda, que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, com ela comete adultério, e quem casar novamente com a mulher que repudiou, comete adultério.
Da mesma forma, ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Eterno os teus votos. Eu vos digo ainda que não jureis por palavra de confirmação, nem pelo céu, porque é o trono de Elohim, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um só fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o discurso de vocês, sim, sim, não, não, pois o que passa daí são palavras malignas. Ouvistes que foi dito, olho por olho, e dente por dente. Eu vos digo ainda que não resistais ao mal, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo em julgamento, e deseja tomar-te a túnica, larga-lhe também a capa, e se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás ao teu próximo, e odiarás ao teu inimigo. Eu vos digo ainda: amai aos vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem e vos usam de forma maliciosa, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e sobre os ímpios. Pois, se amardes apenas aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os transgressores também o mesmo? E se buscardes ter shalom somente com os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os goim também o mesmo? Sede vós, pois, plenos de coração como é pleno de coração o vosso Pai Celestial. Capítulo 6. Guardai-vos de dar tzedaká diante dos homens, para serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis recompensa junto ao Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, deres tzedaká, não faças tocar shofar diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Amém, e eu vos digo, que já receberam a sua recompensa. Mas, quando tu deres tzedaká, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua tzedaká fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas assembleias, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Amém, e eu vos digo, que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não multipliqueis as vossas palavras, como fazem os goim, porque pensam que pela sua abundância de palavras serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o Pai de vocês sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, orai vós deste modo: Avnu Sheba Shammai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como é nos céus assim também na terra. Dá-nos hoje o pão de amanhã, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós liberamos aos nossos devedores, e não nos deixes entrarmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a honra para sempre e eternamente. Amém. Porque, se perdoardes aos homens os seus pecados, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará vossos pecados. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles enegrecem e desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Amém, e eu vos digo, que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai, que está em secreto, que te recompensará publicamente.
Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça os devora, e onde os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem o verme nem a traça os consomem, e onde os ladrões não roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A lâmpada do teu corpo é o teu olho, de modo que se o teu olho é são, todo o teu corpo estará em grande luz. Se porém, o teu olho é mau, o teu corpo será tenebroso. Se portanto, a luz que em ti há, são trevas, quão grandes são tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Elohim e a Mêmen. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto às vossas almas, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao corpo de vocês, pelo que haveis de vestir. Não é a alma mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em seus celeiros, ainda assim o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Ora, qual de vós, tomando o pensamento, pode acrescentar um único côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Uma verdade vos digo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois, se Elohim assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer? Ou, que havemos de beber? Ou, com que nos havemos de vestir? Pois a todas estas coisas os goim procuram. Porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o domínio de Elohim e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã ansiará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis vos medirão a vós. E por que vês o cisco no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, sofra agora, irmão, para que eu tire o cisco do teu olho, e eis que há uma trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não pendure brincos em cães, nem lance aos porcos as suas pérolas, para não acontecer que as pisoteiem, e voltando-se, as despedacem. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Aquele que busca não cessará até que encontre, e tendo encontrado, se maravilhará, e tendo se maravilhado, reinará, e tendo reinado, descansará. E qual dentre vós é o pai que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis buscar dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que a Ele buscarem e pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque esta é a Torá e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós em vestes de ovelhas, mas debaixo de suas vestes são cheios de engano como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis.
colhem-se, por acaso, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Mas verdadeiramente, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E vós, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Adonai, Adonai, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai Celestial, este entrará comigo no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Adonai, Adonai, não comemos e bebemos em teu nome? E não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas obras poderosas? Então professarei a eles que nunca os conheci, se vós não estiverdes em meu seio, e não fizerdes a vontade do meu Pai Celestial, do meu seio vos expulsarei. Apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão à Torá. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. E sucedeu que quando Yeshua concluiu estas palavras, as multidões se maravilharam com o seu ensinamento. Porque as ensinava como tendo habilidade própria, e não da boca dos escribas e dos prushim. Capítulo 8. Quando Yeshua desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que veio um homem com Tsaraat e o adorava, dizendo, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Yeshua, pois, estendendo a mão tocou-o dizendo, quero, ser limpo. No mesmo instante ficou purificado da Tsaraat. Disse-lhe então Yeshua, olha, não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao Cohen, e apresenta a oferta que Moshe determinou, para lhe servir de testemunho. Tendo Yeshua entrado em Carfanaum, chegou-se a ele um centurião que lhe pedia, dizendo, meu senhor, o meu filho jaz em casa paralítico, e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Yeshua, eu irei, e o curarei. O centurião porém replicou-lhe, meu senhor, não estou preparado para que tu venhas debaixo de meu teto, mas somente dize uma palavra, e o meu filho há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e abaixo de mim há valentes, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E Yeshua ouvindo isso admirou-se, e disse aos que o seguiam, Amém, e eu vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e reclinar-se-ão com Abraham, Itzaque e Jacob, no reino dos céus. Mas os filhos dos outros reinos serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Yeshua ao centurião, vai por teu caminho, e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o menino sarou. Ora, tendo Yeshua entrado na casa de Quefá, viu a sogra deste deitada e queimando de febre contínua. E tocou-lhe a mão, e a febre que queimava deixou, então ela se levantou e os serviu. Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, através apenas de sua palavra, expulsava-lhes os espíritos, e curava os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Esaiahu, que disse, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Vendo Yeshua uma multidão ao redor de si, deu ordem de partir para o outro lado do lago. E aproximando-se um escriba, disse-lhe,
Rabino, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Yeshua, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem chão onde possa deitar a cabeça. E um de seus talmidim lhe disse, Senhor, permite-me ir até que sepulte meu pai. E Yeshua porém respondeu-lhe, segue-me, e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. E entrando ele no barco, seus talmidim o seguiram. E eis que se levantou no lago tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas, ele próprio, porém, estava dormindo. Os talmidim, pois, aproximando-se, o despertaram dizendo, salva-nos, Senhor, para que não morramos. Ele lhes respondeu, por que temeis, ó pequenos de fé? Então, levantando-se repreendeu os ventos e o lago, e houve grande calmaria. E aqueles homens se maravilharam dizendo, quem é este, que até os ventos e o lago o escutam? Tendo ele chegado ao outro lado, à terra dos Girgaritas, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho em razão deles. E eis que gritaram, dizendo, que temos nós contigo, Yeshua, filho de Elohim? Por que vieste aqui, para nos atormentar antes do tempo? Ora, a alguma distância deles, andava pastando uma grande manada de porcos. E os demônios pediam-lhe, dizendo, se nos expulsares daqui, permite-nos ir embora e entrar naquela manada de porcos. E eis que toda a manada correu, se precipitou no lago com grande comoção e morreu. Os pastores fugiram, e chegando à cidade, divulgaram todas estas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Yeshua, e vendo-o, pediram-lhe que se retirasse de suas fronteiras. Capítulo 9. E entrando Yeshua num barco, passou para o outro lado, e chegou à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. E Yeshua, pois, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, tem fé, filho, pois perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns escribas disseram entre eles, eis que ele é um blasfemador, mas Yeshua, conhecendo-lhes os pensamentos disse, por que pensais o mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E este levantando-se foi para a sua casa. E as multidões vendo isso temeram, e glorificaram a Elohim, que dera tal autoridade ao Filho do Homem. Partindo Yeshua dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Matatyahu, e disse-lhe, segue-me. E eis que estando eles assentados à mesa em casa, eis que chegaram muitos transgressores e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Yeshua e seus talmidim. E os prushim vendo isso, perguntavam aos talmidim, por que come o vosso rabino com transgressores e pecadores? E Yeshua porém, ouvindo isso respondeu, não há necessidade de médico para curar os sãos, mas para curar aqueles que estão enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa, quero misericórdia, e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então se aproximaram dele os talmidim de Yohanan, dizendo, por que é que nós e os prushim jejuamos, mas os teus talmidim não jejuam? Respondeu-lhes Yeshua, podem por acaso chorarem os filhos do noivo enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano sem valor em manto antigo, porque semelhante remendo tira parte do vestido, e faz-se rasgo maior do que o anterior. Nem se coloca vinho novo em odres gastos, os odres arrebentariam derramando o vinho, mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam.
Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: Meu mestre, minha filha Miriam acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. Levantou-se, pois, Yeshua, e o foi seguindo, ele e os seus talmidim. E eis que certa mulher, Miriam, que há 12 anos sofria de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe o tzitzit do talit. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe o talit, serei liberta. Mas Yeshua, voltando-se e vendo-a, disse: Tê fé, filha, pois a tua confiança te libertou. E desde aquela hora a mulher ficou curada. Quando Yeshua chegou à casa do chefe da sinagoga, e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E eles o ridicularizaram. Mas quando a multidão foi afastada, entrou ele, tomou a menina pela mão e disse: Levanta-te, levanta-te, e ela se levantou. E espalhou-se a notícia disso por toda aquela terra. Partindo Yeshua dali, seguiram-no 2 cegos que clamavam dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele, e Yeshua perguntou-lhes: Credes que eu posso fazer isto por vós? Responderam-lhe eles: Sim, cremos, meu Senhor. Então lhes tocou os olhos dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Yeshua ordenou-lhes terminantemente, dizendo: Vede que ninguém o saiba. Eles porém saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Enquanto esses se retiravam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo e as multidões se admiraram, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Os Prushim porém diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E percorria Yeshua todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam cansadas e espalhadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus talmidim: Há uma grande lavoura, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da lavoura que mande trabalhadores para a sua lavoura para fazer a colheita. Capítulo 10. E chamando a si os seus 12 talmidim, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem, e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 Shlitim são estes: primeiro, Shimon, chamado Quifá, e André, seu irmão. Filipe Bartalmai, Yaakov bar Zavdai, e Yohanan, seu irmão, Tomai e Matatyahu, o qual havia sido um transgressor, Yaakov bar Alfei, e Teidei. Shimon o Zelote, e Yehudá do litoral de Esquirot, aquele que o entregou à morte. A estes 12 enviou Yeshua, e ordenou-lhes dizendo: Não percorrereis o caminho das nações, nem entrareis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, clamai, dizendo: Fazei tchuvá, pois é oferecido o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os homens com tsaraat, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos proveireis de ouro, nem de prata, nem de moedas menores em vossos cintos, nem de bolsa para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de vara, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é honrado, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E ao entrardes na casa, desejai shalom a ela, se a casa for digna, desça sobre ela o vosso shalom, mas, se não for digna, torne para vós o vosso shalom. E se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos seus pés. Amém, e eu vos digo que,
no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodom e Amora do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede mais sábios do que as serpentes e simples como as pombas. Tomai cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios, e vos açoitarão nas assembleias. E por minha causa sereis levados à presença dos oficiais e dos reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos goim. Mas, quando vos entregarem, não cuideis de como, ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas Aroá do vosso Pai é que falará em vós. Um irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais e os farão serem postos à morte. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, e se vos perseguirem na outra, fugi para mais uma. Amém. E eu pois vos digo, que não terminarão a casa de Israel antes que venha o Filho do Homem. Não é o talmide mais do que o seu rabino, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao talmide ser como seu rabino, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebub ao dono da casa, quanto mais aos filhos da casa. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que escutais ao ouvido, dos terraços clamai-o. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode destruir no Guihinnom tanto a alma como o corpo. Agora, os jovens de Galil estavam fazendo pássaros de barro. E lá Yeshua tomou a 12 pardais de barro. E Yeshua bateu as mãos, unindo-as, e clamou aos pardais e disse a eles, ide, e os pardais tomaram voo e se foram gorjeando. Então ele falou a eles dizendo, não se vendem 2 pardais por uma pequena moeda? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cachos dos vossos cabelos estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai Celestial. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai Celestial e perante os seus anjos. Não penseis que vim trazer Shalom à terra, não vim trazer Shalom, mas espada. Porque eu vim para separar um homem de seu pai, a filha de sua mãe, e a nora de sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de estar comigo no reino dos céus. E quem não toma o seu madeiro, e não segue após mim, não é digno de mim. Eu escolho para mim os que são mais dignos, e os mais dignos são aqueles que meu Pai Celestial me concedeu. Quem achar a sua alma perdê-la-á, e quem perder a sua alma por amor de mim achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca de beber a um destes pequeninos, na qualidade de talmide, amém, e eu vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Capítulo 11. Tendo acabado Yeshua de dar instruções aos seus 12 talmidim, partiu dali a ensinar e proclamar nas cidades da região. Ora, quando Yohanan no cárcere ouviu falar das obras do Mashiach, mandou 2 dos seus talmidim dizerem a ele: És tu aquele que é apontado para vir, ou havemos de esperar outro? Respondeu-lhes Yeshua dizendo, Ide contar a Yohanan as coisas que ouvis e vedes, os cegos veem,
e os coxos andam, os homens com Tsarat são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres se regozijam. E bendito é aquele que não se escandalizar de mim. Ao partirem eles, começou Yeshua a dizer às multidões a respeito de Yohanã: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajando vestes finas? Eis que aqueles que trajam vestes finas estão nas casas dos reis. Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Pois este é aquele acerca de quem foi escrito: Eis que envio o meu mensageiro, e ele preparará o caminho perante mim. Amém. E eu vos digo, que entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que Yohanã, o imersor, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de Yohanã, o imersor, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o pilham. Pois todos os profetas e a Torá profetizaram a respeito de Yohanã. E se quereis dar crédito, é este o Eliarro que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Mas, a quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos que, sentados no mercado, clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos alegremente, e não dançastes, tocamo-vos tristemente, e não lamentastes. Porquanto veio Yohanã, não comendo nem bebendo e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo e dizem: Eis aí um glutão e um bêbado, amigo de transgressores e pecadores. Entretanto a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a repreender as cidades onde havia mostrado seus muitos feitos poderosos, porque não fizeram tchuvá de suas obras malignas. Ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se as 53 obras poderosas tivessem sido feitas em Tsor e em Tsidom, que em vós se operaram, há muito elas se teriam feito tchuvá do mal em pano de saco e em cinzas. Contudo, eu vos digo que para Tsor e Tsidom haverá menos rigor no dia do juízo, do que para vós. E tu, Carfanaum, que se elevas até o céu, até o Sheol descerás, porque, se em Sdom se tivessem operado as obras poderosas que em ti se operaram, talvez tivesse ela permanecido até hoje. Contudo, eu vos digo que no dia da perdição será mais leve para a terra de Sdom do que para ti. Naquele tempo falou Yeshua, dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste aos que são pouco estimados. Sim, ó Pai, porque assim foi da tua vontade perante ti. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que trabalhais e carregais pesados jugos, e eu vos satisfarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para as suas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Capítulo 12. Naquele tempo passou Yeshua pelas searas no Shabat, e os seus talmidim, sentindo fome, começaram a juntar espigas e a comer. Porém os prushim vendo isso disseram-lhe: Eis que os teus talmidim estão fazendo o que não é lícito fazer no Shabat. Ele porém lhes disse: Acaso não lestes o que fez Davi, quando teve fome, tanto ele quanto seus companheiros? Pois ele entrou na casa de Elohim, e eles comeram os pães de preposição, que não lhe era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente aos Kohanim? Ou não lestes na Torá, que aos Shabatot, os Kohanim no Beit Hamikdash violam o Shabat, e ficam sem culpa? Digo-vos porém, que aqui está o que é maior do que o Beit Hamikdash. Mas, se vós soubesseis o que significa, quero misericórdia, e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes.
Porque até mesmo sobre o Shabat o Filho do Homem é Adonai. Partindo dali, entrou Yeshua na sinagoga deles. E eis que Meleque, um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, rogava: eu era um escultor, buscando a vida com minhas mãos. Rogo-te, Yeshua, que restaures a minha saúde, para que não seja humilhado tendo que mendigar por alimento. E eles perguntaram-no: é lícito curar os doentes no Shabat? E isto era para que pudessem acusá-lo perante o Beit Din. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no Shabat ela cair numa cova, não há de lançar mão dela e tirá-la? E não é um homem melhor do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer bem no Shabat. Então disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restituída curada como a outra. Os Prushim, porém, saindo dali, tomaram conselho contra ele, para o destruírem. Mas Yeshua, percebendo isso, retirou-se dali. Acompanharam-no muitas multidões, e ele curou a todos. E advertiu-lhes que não o dessem a conhecer, para que fosse estabelecido aquilo que foi dito pelo profeta Eshayahu, que disse: eis o meu servo, quem eu apoio, meu escolhido, em quem minha alma se agrada, eu pus a minha aroá sobre ele, ele fará a integridade sair para as nações. Ele não chorará, nem elevará sua voz na rua. Ele não quebrará uma vara ferida, nem extinguirá um pavio que esteja se apagando, ele trará a justiça segundo a verdade. Ele não falhará nem será esmagado até que tenha estabelecido a justiça na terra, e as ilhas esperarão pela sua Torá. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. E toda a multidão maravilhada dizia: não é este o filho de Davi? Mas os Prushim, ouvindo isto, disseram: este não expulsa os demônios senão por Beelzebub, príncipe dos demônios. E Yeshua, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá. Ora, se Satã expulsa a Satã, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios dos vossos filhos por Beelzebub, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se é pela Aroá Elohim que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Elohim. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente, e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente? E então lhe saquear a casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos filhos dos homens, mas a blasfêmia contra Aroá não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra Aroá Kodesh, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no Olam Rabá. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Geração de víboras, como podeis vós falar coisas boas, sendo maus? Pois do que é em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns dos professores da Torá e dos Prushim, tomando a palavra disseram: nosso rabino, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Ioná. Pois, como Ioná esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão,
porque se arrependeram com a proclamação de Ioná. E eis aqui quem é maior do que Ioná. Meroé da Etiópia, a rainha do sul, se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Slomó. E eis aqui quem é maior do que Slomó. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entretanto, habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Enquanto ele ainda falava às multidões, estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos, procurando falar-lhe. Disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos. Ele porém respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus talmidim disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, os que fazem a vontade de meu Pai. Capítulo 13. No mesmo dia, tendo Yeshua saído de casa, sentou-se à beira do lago e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou, e todo o povo estava em pé à beira do lago. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu sobre a rocha, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, e por não ter raiz secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. E chegando-se a ele os talmidim, disseram-lhe: Adonai, por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes Yeshua: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Yeshayahu, que disse: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem faça tchuvá e seja sarado. Mais benditos os vossos olhos, porque veem, e os seus ouvidos porque ouvem. Amém, pois eu vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola da semente. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado na rocha, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra, e a entende e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo, mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando porém, a erva cresceu e produziu fruto, então apareceu também o joio. Chegaram,
pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: Algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a colheita, e por ocasião da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Propôs-lhes outra parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou, e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, depois de ter crescido, é a maior das ervas, e faz-se árvore, de modo que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao rametes que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas falou Yeshua às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: Abrirei a minha boca numa parábola, falarei coisas ocultas acerca dos dias antigos. Então Yeshua, deixando as multidões, entrou em casa. E chegaram-se a ele os seus talmidim dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos de Belial, o inimigo que o semeou é Satã, a colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço, os que praticam a transgressão à Torá, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem ao descobri-lo esconde, então movido de alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Novamente, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao lago, e que apanhou toda espécie de peixes. E quando cheia, puxaram-na para a praia, e sentando-se, puseram os bons em cestos, os ruins porém lançaram fora. Assim será no fim do mundo: sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Entendemos. E disse-lhes: Por isso, todo escriba que se fez talmid do reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E Yeshua, tendo concluído estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: De onde lhe vem esta sabedoria e poder? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Miriam, e seus irmãos Jacov, Yosef, Shimon, e Yehudá? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se dele. E Yeshua, porém, lhes disse: Um profeta não fica sem honra senão na sua terra e na sua própria casa. E não fez ali muitas obras poderosas por causa da falta de fé deles. Capítulo 14. Naquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Yeshua e disse aos seus servos: Este é Yohanan, o imersor, ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso estes poderes operam nele. Pois Herodes havia tomado a Yohanan, e prendendo-o, o guardara no cárcere por causa de Heródias, mulher de seu irmão. Porque ela lhe dizia:
Johanã não é digno de estar contigo. E queria matá-lo, mas temia o povo, porque ele era um profeta aos olhos deles. Eis que no aniversário de Herode, a filha de Herodes dançou no meio dos convivas, e ganhou aprovação aos olhos de Herode. Pelo que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E instigada por sua mãe, disse ela, dá-me aqui num prato a cabeça de Johanã, o imersor. Entristeceu-se então o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar a Johanã no cárcere. E a cabeça foi trazida num prato, e dada à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então vieram os seus talmidim, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Yeshua. E ele, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto à parte, e quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele ao desembarcar, viu uma grande multidão, e compadecendo-se dela curou os seus enfermos. No cair da tarde, aproximaram-se dele os talmidim dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já passada, despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. E Yeshua porém lhes disse, não precisam ir embora, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-os aqui, até mim. Tendo mandado as multidões que se assentaram sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, fez abrahat, e partindo os pães, deu-os aos talmidim, e os talmidim às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram havia 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida compeliu os seus talmidim a entrar no barco, e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Eis que o barco foi lançado ao meio do mar pelas ondas, porque o vento era contrário a eles. E sucedeu que à 4ª vigília da noite, foi ele ter com eles, andando sobre o lago. Os talmidim, porém, ao vê-lo andando sobre o lago, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. E Yeshua, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tende fé, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Quifá, Adonai, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele, vem. Quifá, descendo do barco, e andando sobre as águas, foi ao encontro de Yeshua. Mas sentindo o vento teve medo, e começando a submergir, clamou, Adonai, salva-me. Imediatamente estendeu Yeshua a mão, segurou-o, e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no dizendo, verdadeiramente tu és filho de Elohim. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra dos Gesarenos. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por toda aquela redondeza, e trouxeram-lhe todos os enfermos. E pediram-lhe que apenas os deixasse tocar o tzitzit do seu talit, e todos os que o tocaram foram libertos. Capítulo 15. Então chegaram a Yeshua uns prushim escribas vindos de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus talmidim a estacanot dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele porém respondendo disse-lhes, e vós, por que transgredis a mitzvah de Elohim por causa das vossas takanot? Acaso não está escrito na vossa Torá pela boca de Elohim, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, o que poderias aproveitar de minha oferta a Elohim, esse de modo algum terá de honrar a seu pai. E assim por causa das vossas takanot, invalidastes a mitzvah de Elohim por meio de vossos juízos.
Hipócritas, bem profetizou Yeshayahu a vosso respeito dizendo: Este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. E chamando a si a multidão disse-lhes: Ouvi, e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que o contamina. Então os Talmidim, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: Sabes que os Prushim, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Mas Yeshua lhes respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são guias cegos, ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. E Quifá respondeu e disse-lhe: Explica-nos essa parábola. E Yeshua disse: Estai vós também ainda sem entender? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre, e é lançado fora na fossa? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração vêm os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o homem comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. Ora, partindo Yeshua dali, retirou-se para as regiões de Tsorit-Sidom. E eis que uma mulher comerciante, provinda daquelas margens, clamava a ele dizendo: Adonai, filho de David, tem compaixão de mim, que minha filha está muito afligida por um demônio. Contudo ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus talmidim, pediam-lhe, dizendo: Mande-a embora, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes ele: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela, e adorando-o disse: Adonai, salva-me. E Yeshua porém respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Ao que ela respondeu dizendo: Sim, Adonai, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Yeshua e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como está em teu coração. E desde aquela hora sua filha ficou curada. Partindo Yeshua dali, chegou ao pé do lago de Galil, e subindo ao monte sentou-se ali. E vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados, e outros muitos, e lhes puseram aos pés, e ele os curou, de modo que a multidão se admirou, vendo mudos a falar, coxos a andar, cegos a ver, e glorificaram ao Elohim de Israel. E Yeshua chamou os seus talmidim e disse: Tenho compaixão do povo, porque já faz 3 dias que eles comigo habitam no deserto, e não tenho o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Disseram-lhe os talmidim: De onde nos viriam num deserto tantos pães, para fartar tamanha multidão? Perguntou-lhes Yeshua: Quantos pães tendes? E responderam: 7, e alguns peixes. E tendo ele ordenado ao povo que se sentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e havendo feito abrahat, partiu-os, e os entregava aos talmidim, e eles os davam ao povo. Assim todos comeram, e se fartaram, e do que sobrou dos pedaços levantaram 7 cestas cheias. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens além de mulheres e crianças. E havendo Yeshua despedido a multidão, entrou no barco, e foi para a costa de Magdalá.